Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e estou aqui hoje com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Estamos aqui de novo, graças ao Senhor, para continuar. Nós estamos iniciando o nosso 6º episódio aí da 2ª temporada, né, que é o fim dos tempos. No último episódio a gente falou sobre as características tanto do Império Romano, né, que são as pernas, que são representadas pelas pernas da estátua da visão de Daniel, e também sobre os pés, que é o Império do Anticristo, né? E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse ponto e falar sobre aquela pedra, né, que nós ficamos devendo no último episódio. E aí o seguinte, o livro de hoje é Daniel, o destino do governo humano. Tá lá o link mais uma vez lá na descrição, se você quiser acessar no site da editora. É só entrar aqui na descrição que vai estar lá. Primeira pergunta de hoje é o seguinte, Jorge. Que outras características a gente pode tirar desse último império, né? Além do que a gente falou no episódio passado. E se a gente pudesse ter um início, um meio e um fim, para entender melhor como é que a gente iria descrever esse último império do Anticristo. Sim, nós relatamos muitos aspectos históricos nos impérios anteriores, né? Nós vimos que cada um deles teve uma história, que foram elementos que aconteceram e permitiram que esses impérios tivessem um início, um meio e um fim. De igual forma, ainda que não é uma história ainda, mas está revelado como acontecimentos proféticos, nós vamos ver um início, um começo e um fim. Vamos ver outros elementos além dos que vimos no episódio anterior. Então, nós vimos então que os dedos, os pés e os dedos, eles representam especificamente os 10 dedos dos pés, representam 10 reis que estão sob a liderança do Anticristo. Ok? Vimos isso, né? Com esses 10 reis, dentre os quais estará o anticristo dentro desses 10, ele será o último imperador do último império da história. Ele começará a reinar e estabelecerá seu governo mundial aqui na Terra, né? Então, hoje, Vinícius, nós vamos ter a necessidade de ler vários versículos. Então, os ouvintes têm que anotar e provavelmente vai ter que ouvir umas 2 vezes para entender um pouco melhor o que nós vamos falar hoje. Então, o primeiro versículo ele está em Daniel capítulo 2, versículo 44. Ele diz: mas nos dias destes reis aqui, está falando em plural, são 10, ok? São 10 reis. Isso está descrito, que são os 10 dedos do pé. Isso está descrito em Daniel capítulo 7, versículo 24, parte A. Ele diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis. Então, esses 10 chifres aqui, nós vamos ver essa visão mais na frente, que são uns animais que descrevem as características dos impérios da história. E também está uma fera, um animal aí bem feio, que descreve o império do Anticristo. Então, nessa descrição, fala de 10 chifres, que eles correspondem aos 10 dedos dos pés, ok? Então, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Imagina, então, um reino com 10 reis, ok? Isso vai usar, nós falamos, essa é uma característica que vai usar Satanás no último império para ele fazer um domínio mais rápido no último império da história, que somente vai durar 7 anos, né? Outro versículo, ele está em Apocalipse capítulo 17, ok? Versículo 12, vou ler aqui. Ele diz: os 10 chifres, que são os 10 reis, né, que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como rei, com a besta durante 1 hora. Então, esses 10 reis, esse vai ser o sistema político, né, que Satanás, o Anticristo, vai usar no último império, né? Ok. Esses 10 reis, Satanás usará para estabelecer seu pleno domínio de iniquidade aqui na terra, né? E em Apocalipse, somente vou mencionar alguns versículos também. Apocalipse 12:3 fala de 10 chifres que estão na cabeça do dragão, né?
E os chifres na Bíblia, eles representam guerra, domínio. Exemplo, os animais que eles têm chifre, eles se enfrentam, né? Por meio dos chifres, né? Como está o carneiro, né? Vários animais. Bom, representa também sacrifício, né? Então, essas serão uma das características que vai usar Satanás para iniciar o domínio na terra por meio desse império dos 10 reis. Muito bom. Esse último império da história, ele será um império com 2 períodos de 3 anos e meio. Por isso falamos um início, né? Um meio e um fim. Então, no início, que serão os primeiros 3 anos e meio do primeiro período, o anticristo ele governará com esses 10 reis. Okay. No primeiro período de 3 anos e meio estará politicamente dividido. Esse sistema político vai estar politicamente dividido. Então, entre os estadistas, ou entre os reis, e um desses reis terão uma característica democrática que está descrita pelo Barro. Reis, né? Sim, uns desses reis, né? E outros terão uma característica autocrática que está descrita pelo Ferro. Entre esses autocráticos está o anticristo, ok? Que é um desses 10 reis, os quais eles não terão uma unidade política real. Então eles vão fazer uma aliança e o domínio do anticristo nesse período de 3 anos e meio não será pleno, porque vai estar dividido esse reino. Então, dentre os reis, entre esses 10 reis, com caráter democrático, terão uma liderança mais humana, uma característica que está caracterizado pelo Barro, né? Uma característica assim mais humana, né? E outros, entre os quais está o anticristo, terão uma característica autocrática, o qual que está caracterizado pelo ferro, ok? Por isso, terá algo de ferro, diz aí o versículo que nós vamos ler, terá algo do ferro, que é uma característica do domínio exercido pelo Império Romano, né? Que será uma característica autocrática. Então eu quero ler uns versículos. Um deles está em Daniel capítulo 2, versículo 33. Ele diz: as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Só que depois no versículo 41 ele explica um pouco essas características. Diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, os dos dedos, em parte de barro de oleiro, que é a característica democrática, e em parte de ferro, que é a característica autocrática, será um reino dividido, viu? Isso vai acontecer no início do primeiro período dos 3 anos e meio desses 7 anos, né, desse império. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Essa frase aí quer dizer que o que vai predominar é o domínio do império autocrático, dos reis autocráticos. Nos primeiros 3 anos e meio. Isso. Tá. Então, depois que viste no ferro misturado com barro e de lodo. Depois diz no versículo 42, como os artelhos dos pés eram, os dedos, em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Conseguiu ver um pouco aí um contexto profético da história do que vai acontecer nesse primeiro 3 anos e meio, Vinícius? Sim. Então, esse é um dos acontecimentos que vai acontecer no meio disso aí. Muito bom, muito bom. Se a gente tiver alguma coisa aqui, algum elemento específico que a gente precisa se atentar, que seria um alerta assim de preocupação para os cristãos quanto, vamos dizer assim, para esse império do anticristo, tem alguma coisa específica? Sim, tem. Certeza, né? Satanás, ele, por meio desse império, a ideia dele, na verdade, como ele já sabe que ele já tem um fim, ele quer preparar um sistema onde ele quer levar com ele, em sua condenação, a maioria das pessoas, entre os quais também ele quer confundir, né, e desviar aos filhos de Deus. Então, nesse período de domínio desses 10 reis, no primeiro período, se estabelecerão alianças. Então,
que serão acordos políticos para solucionar grandes conflitos da crise mundial que nós estamos começando a ter, ok? Como exemplo, como a guerra, problema sanitário, pandemia, problema climático, paz no Oriente Médio, a unidade e a representação política mundial que vai se levantar nos últimos tempos, a nova liderança da globalização do sistema global onde nós estamos. Será uma nova ordem mundial e, de uma forma, esse período de 3 anos e meio, Vinícius, será de sucesso político, ok? Será de sucesso político. Então, eles, em esse primeiro período, se estabelecerá um ambiente, entre aspas, de paz mundial e de segurança política. Segurança econômica, paz econômica e prosperidade. De uma outra forma, vai prosperar, né? Então, só que o que acontece é que será uma grande distração e engano para as pessoas e também para os cristãos, para os que ainda não têm a esperança, para os que ainda têm a esperança nessa terra, né? Nesse mundo. Então, mas no final será um grande engano, né? Ao ponto de que os mesmos cristãos, os escolhidos, serão enganados por essa liderança mundial. Então eu quero ler um versículo, um deles está em Daniel capítulo 2, versículo 43, diz: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ao mediante casamento. Então nós vimos esse versículo aí, essa palavra casamento aí é aliança. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então essa aliança aí serão acordos políticos que vão trazer algumas soluções ao problema da crise mundial. Então, essa aliança também, ela está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele diz: ele fará firme aliança com muitos. Aí o sistema político mundial vai mudar para trazer algumas soluções do sistema e da crise mundial, né? Então, por dizer assim, o plano econômico desse novo sistema político, desse último império, será resolver o problema político mundial. Então tem outro versículo aqui que é muito conhecido, que é 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E vou ler aqui também. Estou indo rápido para dar a chance, né, nessa meia hora que nós temos. Quando andarem dizendo paz, está falando dos últimos tempos, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, viu? Vamos falar de paz e segurança nesse último império. Paz, separam as guerras, segurança política, segurança econômica, né? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, que vem como vem as dores de parto e que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então, quando isso está acontecendo, as pessoas vão falar assim: graças a Deus já temos um sistema político bom que vai resolver os problemas do mundo. É aí que vai dar ruim. E aí é que vai dar ruim. Quando estão falando, já temos paz e segurança, então vai vir destruição. Então, o elemento que nós devemos ver aqui é que ainda, Mateus 24 diz, ainda os escolhidos serão enganados. Então, se nós não temos uma visão clara de que isso vai acontecer, nós poderemos ser enganados pela astúcia de Satanás por meio desse último império. Entendi. E Jorge, como que fica, né? A gente falou agora do primeiro período, né, desse império, e como que fica então a transição e o segundo período, os últimos 3 anos e meio desses 7 anos aí, como é que a gente pode... No segundo período de 3 anos e meio, que seria a metade dos 7 anos, né, vai acontecer o fechamento desse império, né? Seria do último império da história, será o que a Bíblia chama a grande tribulação. E nesses últimos 3 anos e meio vai acontecer a grande tribulação, que nós vamos falar detalhes mais na frente sobre essa grande tribulação, né? O que vai acontecer dentro do último reino imperial, né, da história, e os conflitos políticos, né? Vão existir vários conflitos políticos. Ou seja, o que vai acontecer? A estrutura política, essa que está estabelecida nos 3 primeiros anos e meio dos 10 reis, ela vai mudar, né? Essa política interna passará por uma mudança em sua estrutura, que será iniciada pela morte de 3 reis, 3 desses reis, desses 10 reis, ok?
que no final ficarão 7. Nós explicamos um pouco isso no episódio anterior. Dos quais o anticristo, ele estabelecerá seu domínio, né? Ele vai estabelecer aí a totalidade do domínio, né, do último império, né? Ou seja, ele vai ser aquele que vai mandar mais aí, ok? Nós vemos esse exemplo, vemos isso em Daniel capítulo 9. Vamos ver aqui rapidinho. Daniel capítulo 9, versículo 27. Aqui fala sobre a mudança, né, política que vai acontecer dentro desse império. Diz, ele fará firme aliança com muitos, né? Isso acontece no início desse último império, quando se inicia o último império, por uma semana, que na Bíblia é 7 anos. Na metade da semana, ou seja, depois dos 3 primeiros anos, fará cessar o sacrifício e ofertas de manjar, é algo que vai acontecer relacionado com o templo, que já nós falamos disso. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a característica desse rei, que é o anticristo, vai mudar completamente. Ele vai se tornar um ditador. Então, o anticristo, nesse segundo período de 3 anos e meio, ele eliminará a 3 dos 10 reis, que para esse momento será um estorbo. Haverá alguns entre os que têm a característica de barro, né, de democracia, será um estorbo para o anticristo estabelecer seu domínio imperial. Serão o quê? Um empecilho, perdão. Empecilho. Desculpa. Será um empecilho. Depois de eliminar 3 desses reis, ele ficará como o principal dentre eles, né? Então, no final, ele mata, no início desse segundo período, quando ele muda sua característica, que nós vamos ver isso no tema do anticristo, ele vai matar 3 reis e vão ficar 7 reis. Então nós vamos ver Daniel, alguns versículos aqui. Daniel capítulo 7, versículo 7 diz: depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, viu? E o ferro é uma da característica do Império Romano, sim, autocrático. Ele devorará e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ou seja, ele vai ter um momento que ele vai tomar o domínio completo ele vai ser a única voz desse império, ok? Desse império. Você vai se tornar um ditador. Tem outro versículo, o versículo 8 diz: estando eu a observar os chifres, que eram quanto, Vinícius? 10, né? 10 chifres. 10 chifres. 10 chifres. Que seriam 10 reis, né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, aí vem a segunda característica, né, desse último rei, que vai ser um pequeno chifre. Nós vamos ver mais na frente também no tema do anticristo, que ele vai, nessa metade desses últimos 7 anos, no início do segundo período de 3 anos e meio, ele vai receber uma ferida de morte. Isso está em Apocalipse 13. Ele vai se levantar de novo. Aí ele vai se levantar com outra característica. Nós vamos detalhar isso mais na frente, ok? Então, tem outro versículo aqui no capítulo 7, versículo 20. Ele diz: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3, viu? Aí caíram 3, ele vai eliminar 3 desses reis. Então, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, está ficando um pouco mais claro, né, Vinícius? Né? Então, tem outro versículo aqui também, para esclarecer ainda mais. O versículo 24, ele diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis. Aí esclarece, né? Que se levantarão daquele mesmo reino. E depois, ou seja, no segundo período, depois dele, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros.
e abatirá a 3 reis. Então, o segundo período, ele vai iniciar então com o surgimento do ditador, né? do rei principal entre esses 10. Ele vai eliminar 3, né? Dos mais que tem característica mais de democracia. Ele será um empecilho para ele formar uma ditadura mundial, né? Ele vai eliminar esses 3 e o segundo período vai se iniciar com o governo dos 7 reis, entre os quais o anticristo será o principal, a única voz. Ok, entendi. Muita coisa, hein? Mas vamos seguindo aqui. E agora a gente pode entrar na questão da pedra, certo? O que representa então, Jorge, a pedra que vem no final e, né, que foi o que a gente ficou devendo no último episódio? Então, bom, essa pedra aí, nós falamos que representa o elemento com que Deus vai pôr um final ao império do anticristo, graças ao Senhor. Graças a Deus. Nosso final será no final dos tempos, né? No final desses segundo período de 3 anos e meio. Né? Então, essa pedra, em seu primeiro aspecto, ele representa Cristo, né? Representa a gloriosa vinda pública de Cristo, a qual ele vai literalmente, essa pedra vai literalmente esmiuçar o império do anticristo e todo vestígio, toda a característica desse império. Então, de todas as influências dos governos mundiais, então todas essas características, todas essas influências, tudo que foi construído por Satanás desde Babilônia, desde Babel até hoje, o que foi construído fisicamente, filosoficamente, ideologicamente e até espiritualmente, será consumido por inteiro, será varrido, se fala? Sim, se fala, será varrido e não ficará resto desse mundo, desse sistema satânico. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Então nós vemos aqui, vamos ver alguns versículos, tá? Daniel capítulo 2, versículo 34, ele diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Versículo 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, ou seja, Deus vai acabar com essa característica, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e os ventos os levou. A eles não servirão mais vestígios. Louvado seja o Senhor. Glória então Deus vai acabar com toda a história e todo o legado desses impérios, né? Então vamos ver outro versículo aqui que está em 2 de Pedro. Eu vou ler aqui rapidinho. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7, ok? Está aqui, 3:7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens impíos. Versículo 10 e 11 diz: virá, entretanto, como ladrão o Senhor, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras, né, que neles existem serão atingidas. Ou seja, Deus vai acabar com todo que foi construído em toda essa história dos impérios. Versículo 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, Vinícius, para resumo, se Deus vai acabar com tudo que está sendo construído hoje, tem sido construído e ainda está sendo construído, nós precisamos não investir mais nossas vidas por inteiro nesse sistema. Nós estamos sendo chamados para um reino que vai ser inabalável. Todo investimento, não estou falando do nosso viver normal, nós precisamos trabalhar, estudar, fazer nossas coisas. Estou falando de dar nossas vidas por inteiro até o ponto de deixar Deus de um lado, ok?
Todo que nós façamos nesse sentido, nos consagrando nesse mundo para buscar as nossas próprias realizações, como se isso fosse o fim de tudo, todo isso será consumido e queimado juntamente no fato de essa pedra cair e acabar com todo esse sistema, ok? Então, ela vai cair nos pés, né? E isso quer dizer, essa pedra vai cair nos pés, isso quer dizer que será o momento da vinda do Senhor, será no final do último império, ou seja, no final do segundo período de 3 anos e meio, ok? Então, esta será a grande queda também, que está descrita em Babilônia, né? A grande queda da Babilônia, que está registrada no livro de Apocalipse capítulo 18, ok? Eu quero também ler esse versículo aí, né? Lembra que nós falamos em um dos episódios que a imagem toda era Babilônia, né? Porque se a cabeça é Babilônia, toda é Babilônia. Então, no livro de Apocalipse denomina todo esse sistema criado por Satanás, todo que foi construído física, filosófica, ideológica, religiosamente. A Bíblia denomina a Babilônia religiosa e a Babilônia material, ok? Então eu quero ler uns versículos aqui, que está em Apocalipse 18, a partir do versículo 1, diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que aqui é a vinda do Senhor, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Essa aqui, Vinícius, é a pedra, que é Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou moradora de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável. Todo isso aí é a contaminação do império das trevas nesse mundo babilônico, ok? Todo isso vai ser destruído. Então, versículo 3 diz: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, nós vemos aqui a Babilônia religiosa sendo destruída, ok? Depois continua: Com ela se prostituíram os reis da terra. Agora vai falar da Babilônia política, ok? A Babilônia material. Também os mercaderes da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, aqui o assunto de mercadeira está falando da Babilônia material, no qual todo mundo quer construir alguma coisa nesse sistema, né? Mas no final, todo investimento vai ser queimado e destruído na vinda do nosso Senhor Jesus, dessa pedra que vai esmiuçar todo que seja construído e edificado nesse sistema. Então, hoje, Vinícius, podemos dizer assim, Babilônia está começando a cair. Todos esses acontecimentos que está passando ahorita, agora, é uma mostra de que Babilônia está começando a cair, né? O assunto é como está o nosso coração, né? Aí se estava comemorando em Apocalipse 18, se está comemorando de que Babilônia, o sistema mundial de Satanás, que vai culminar com o império do anticristo, vai ter um fim, e estavam comemorando porque caiu, ok? O assunto é como está nosso coração. Nós estamos comemorando ou nós estamos chorando? Senhor, por favor, não volte ainda, deixa eu ainda realizar meus sonhos, né? Minhas realizações. Então, porque a queda e a destruição de todos os sistemas deste mundo será o início do estabelecimento do reino na terra. Por isso precisamos comemorar, porque o fim deste sistema será o início glorioso do próximo sistema de reino eterno, de justiça, de paz, que vai predominar pela eternidade. Será um reino perfeito. Aí sim vale a pena investir, Vinícius. Senhor Jesus. Ok? Meu Deus do céu. Então não invista o seu tempo em coisas aqui, porque elas serão destruídas, né? Isso é muito forte se você masterizar isso daí. Deixa somente terminar um ponto aqui, Vinícius, que eu tinha esquecido. Essa pedra cortada, diz, cortada sem auxílio de mão, em seu primeiro aspecto, nós falamos, representa Cristo, o qual ele foi cortado no processo da encarnação, da morte, da ressurreição, da ascensão, da glorificação, né? Todo o processo que ele sofreu, ele teve que fazer por todos nós para conseguir a obra da redenção, né? Esse processo foi feito pela própria entrega do próprio Filho, que ele se dispôs a fazer a vontade do Pai, ou seja, tem um viver de obediência até a própria morte.
Então, essa obediência plena que teve o Filho qualificou a Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, de hoje ter todo domínio e autoridade para julgar todas as coisas, ok? Então, a ele foi dado exercer e executar todo julgamento para culminar todo vestígio, né? todo império desta terra, né? E o julgamento também dos crentes, dos incrédulos e das nações. E será ele quem vai julgar e pôr um fim a todos os reinos do mundo, para estabelecer seu reino e destruir todos os inimigos, né? Nós vemos isso aí, depois você pode ler aí no versículo, capítulo 2, versículo 34, né? Senhor Jesus. Jorge, nós vimos também que, assim, nos episódios anteriores, tipo assim, todos os impérios eles deixavam um legado, né? Algumas características sim, certo. que elas ficavam. E aí, esse império do anticristo? A gente tem como enxergar isso? Bueno, bom, isso aí, essa pergunta que você fez, perdão. Essa pergunta que você fez é fantástica. Eu sei. Bueno, modesto não, você, né? Então, Daniel capítulo 2, versículo 35 diz: então foi juntamente esmiuçado, olha, você tem que decorar essas palavras, esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palhas das eiras do estio. Então, essa palavra aí, Vinícius, vento, vamos começar aí. Quando fala aí de vento, quando diz aí, e o vento os levou, essa palavra aí é ruach, que é a palavra usada para espírito, ou seja, o espírito do Senhor será um meio com o qual o Senhor vai vencer e destruir todos os reinos do mundo e seus inimigos, né? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, vou deixar para os ouvintes ler em casa. E Apocalipse capítulo 19, versículo 21 diz que da boca do Senhor sai uma espada de 2 gumes, bem afiada, para destruir todos os reinos e o domínio do império das trevas nesse sistema, ok? Ou seja, e o que sai da boca do Senhor são as palavras, e as palavras do Senhor são espírito e são vida. Ou seja, Deus vai acabar com todos os elementos, né, que ficaram, que foram um legado de um império para o outro. Então, todos esses reinos, eles estão representados por materiais, né? Nós vimos isso na primeira entrega, lembra? Sim. E na Bíblia representam esses materiais, eles representam alguns atributos de Deus, né? Que somente pertencem a Deus. Exemplo, o ouro, que foi uma descrição do império da Babilônia, representa a deidade, né? Falando de que esse império tomou a deidade de Deus, o direito de ser adorado para eles, né? Isso é um atributo de Deus. A prata, que é o atributo da redenção de Cristo, né? O bronze, que nós falamos sobre a justiça, né? O ferro, que é uma característica de estabelecer sua própria autoridade. Todas essas são atributos de Deus, né? Então, no final, Deus vai tornar esse fingimento, essa mentira desse império em palhas das eiras. Vai mostrar a natureza, vai mostrar você, na verdade, são frágeis, são muito frágeis. Então essa pedra destruirá todo o projeto satânico de tentar substituir a Deus em seus atributos e terminará sendo como palhas das eiras no estio, ou seja, folhas que no final serão consumidas pelo fogo purificador do Espírito Santo. Ou seja, não vai ficar nenhuma molécula do legado desses impérios, Vinícius. Não vai ficar nada. Muito bom. Então é por isso que essa pergunta é fantástica. É fantástico, fantástico. Gostei dessa pergunta. Muito bom, muito bom. Jorge, e a gente falou, né, alguns episódios dessa segunda temporada sobre os vencedores. Sim. E aí? Tem alguma coisa a ver com a pedra? Tem também. Eu deixei o melhor para o último momento. Muito bom. Ok, essa pedra em seu primeiro aspecto é Cristo, né? E nós vimos isso. Mas tem outro segundo aspecto. Ele representa o governo, o reino do céu sendo estabelecido aqui na terra. Uau. E essa pedra, Meu Deus, a qual é o reino de Deus,
será estabelecida para substituir todos os reinos do mundo. Então eu vou mencionar aqui o versículo porque o tempo já quase acabou, né? Então, Daniel capítulo 2, versículo 35, parte B, eu vou ler rapidinho, sou tentado a ler. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, em grande montanha, que encheu toda a terra. Então, no momento que Deus elimina todo elemento dos impérios do mundo, se estabelece em toda a terra o reino de Deus. É um reino eterno. Capítulo 2, versículo 44, vou ler aqui. Diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Louvado seja o Senhor. E outro versículo está em Apocalipse 11, 15, somente vou mencionar. Os reinos do mundo virão ser do nosso Senhor e de Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, esta pedra, por ser em seu segundo aspecto, o estabelecimento do reino do céu, Vinícius, esta pedra estará constituída de Cristo e seus vencedores. Aí eu quero estar também. Aí eu sim quero estar. Eu não quero estar na imagem, eu quero estar na pedra. Ok? Que é a vinda de Cristo com seus vencedores. Os quais, esses vencedores juntamente com Cristo, eles virão julgar, né? Na segunda vinda do nosso Senhor, eles vão julgar a terra e colocar ordem por meio do estabelecimento de um reino de paz e de justiça. Então eu vou mencionar somente os versículos porque o meu tempo acabou. Está em Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 18. Perdão, 13 ao 14. Daniel capítulo 7, versículo 18. E fui tentado de novo ler esse versículo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo e sempre, de eternidade a eternidade. Louvado seja o Senhor. Versículo 26, fui tentado ler de novo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, todos esses impérios, esses reinos vão ser destruídos por causa do julgamento de Cristo e seus vencedores. 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Irmão, eu quero estar aí, Senhor, aqueles que vão herdar esse reino eterno. E seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Louvado seja o Senhor. Outro versículo está em Apocalipse 17, 14, eu vou deixar para você ler. Então, essa pedra que vai esmiuçar todos os reinos do mundo e o domínio do anticristo, hoje, Vinícius, hoje essa pedra é a pedra de fundamento, ok? Onde nós, os crentes, podemos ser edificados e crescer para nos tornar vencedores. Ou seja, é a nossa salvação em Cristo na qual nós precisamos desenvolver. Então, essa pedra hoje está presente, é o fundamento da nossa salvação, que é Cristo, no qual nós precisamos nos manter na posição de filhos de Deus para crescer espiritualmente e nos tornar vencedores. Essa pedra, em outro aspecto, será a pedra angular. Não sei se você fala assim, Vinícius. Você fala assim? Isso, angular. Pedra angular. Isso quer dizer, isso também está em Mateus. Essa pedra angular é a pedra final da edificação, ou seja, a última pedra da edificação, a qual será colocada, sabe por quem, Vinícius? Pelos vencedores. Uau. Nos últimos tempos. Hoje é a nossa vez de concluir a edificação de Deus. Nesses últimos tempos, quando Satanás está causando um grande bramido aqui na terra, Cristo está querendo consumar a sua edificação e colocar a pedra angular. E essa pedra angular tem que ser colocada por nós, Vinícius, para concluir a edificação final. Colocando a Cristo, como? Colocando a Cristo por cima de todas as coisas para fazer a vontade de Deus.
Então, no julgamento, em outro aspecto, essa pedra será a pedra de tropeço, onde ninguém ficará de pé para ser justificado. Ou, perdão, para ser justificado. Isso está em Romanos capítulo 9, versículo 3. Então, de qual pedra nós queremos participar hoje, Vinícius? Hoje, de qual pedra queremos participar? Precisamos participar da pedra de fundamento, que é a pedra para ser edificado e crescer espiritualmente e nos tornar vencedores. E no futuro, quem participa da pedra de fundamento vai participar da pedra que vai esmiuçar juntamente com Cristo todos os reinos do mundo e vai se estabelecer o reino eterno do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, muito Amém. bom. Que nós realmente nós venhamos ter esse sentimento, né, de construir a nossa vida. Hoje, essa pedra de fundamento que é Cristo, que nós vamos nos basear nisso e não investir em coisas que serão destruídas. Jorge, muito obrigado. Amém, A amém. mensagem de hoje foi pesada. Louvado E já seja não o temos Senhor. mais tempo para mais nada. E glória a Deus. Muito obrigado a você que acompanhou todo esse episódio até aqui. O que você ganhou, tenho certeza que você ganhou alguma coisa. Deixa lá nos comentários e comenta algo que você interpretou, algo que você ganhou dessa mensagem de hoje. Manda para quem você conhece essa mensagem. Tenho certeza que isso vai gerar vida. E deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo episódio. Grande abraço. Amém. Deus Valeu, abençoe. Jorge. Obrigado. Deus Glória a abençoe. Deus.